Sejam bem-vindos ao Postalcast, o podcast da Postal Saúde. Eu sou o Felipe Rodrigues e a gente tem um episódio muito especial hoje que a gente vai falar sobre o Setembro Amarelo. Esse que é um mês que já entrou na cultura do nosso país como um período de debates muito importantes sobre saúde mental. Isso mostra também a importância do estabelecimento de um calendário de saúde consolidado que beneficia a nossa população de diversas formas, desde conversas sobre conscientização até prevenção e tratamento de diversas doenças. Hoje, especificamente, eu estou na companhia mais do que especial da doutora Isabela Henrique, que é psicóloga da Clínica da Postal Saúde, em parceria com a Saúde Clara, aqui em Brasília. Eu vou precisar de uma colinha agora, porque são ótimas credenciais. Além de psicóloga clínica, ela também tem formação em psicanálise e redução de danos. É pós-graduada em psicologia da saúde, atua em atenção primária e tem experiência em atendimentos individuais com mulheres em situação de violência, público LGBTQIAPN+, pessoas em vulnerabilidade social e população em situação de rua. E atualmente ela está aprofundando os estudos sobre a população idosa e psicopatologia do trabalho. Seja muito bem-vinda, é uma honra contar com a sua presença aqui no Postalcast. Obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui, um prazer. Bom, indo direto para o papo, eu queria te passar a palavra para a gente falar um pouco sobre ambiente de trabalho, como o Setembro Amarelo tem sido importante para o trabalhador no âmbito profissional, porque a gente sabe que é um ambiente que conta com muitas relações de poder e às vezes a cobrança pode ser excessiva, exigir uma performance social. Então, o que você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Bom, é um tema muito importante, né, muito atual. A campanha do Setembro Amarelo, né, é importante a gente olhar também com um olhar crítico para isso, né? A saúde mental, ela é importante que seja falada durante todo o ano, né? E quando a gente fala em saúde mental, existem pilares importantes, né? E o trabalho é um deles. Então, a saúde mental no trabalho, ela está muito atrelada tanto a fortalecimento, desenvolvimento, quanto a adoecimento, né? Então, a gente precisa olhar com isso com bastante cuidado, com um olhar crítico, olhar os ambientes, né, o trabalho, se essa lógica de produtividade, de alto desempenho o tempo inteiro, de resiliência a todo custo, se é um ambiente que tem sempre uma pressão, pouca valorização, né, quando também o espaço de vida pessoal, de cuidado, de saúde começam a desaparecer, né, é importante a gente olhar para isso com um olhar crítico, assim. E aproveitando para falar um pouco sobre redes sociais, porque elas também são uma ferramenta de reforço dessas cobranças excessivas, que pode começar com uma cobrança externa e virar uma cobrança interna, com uma autoexigência muito exagerada. Que dica que você dá para a gente? Quando que a gente percebe que a gente está passando do ponto, que a gente está acelerado demais, que a gente está se cobrando demais? Como que esse universo digital ajuda nessa sensação de frustração no trabalho? É uma ótima pergunta, né? Porque, bom, a gente entende que as redes sociais, elas viraram vitrines, assim, né? De vidas perfeitas, de performances, né? O tempo inteiro. Essa ideia de que também a gente tem que estar sendo útil, né? O tempo inteiro, tudo que a gente faz é para estar mostrando ali um alto desempenho. Então, quando a gente internaliza, né? Entra muito nessa lógica, isso vai prejudicando, né? Assim, a nossa percepção, né, de nós mesmos, a nossa percepção com a nossa própria vida, vai fragilizando também a nossa autoestima e a gente vai entrando num ritmo de comparação, né, esquecendo e não considerando que são processos diferentes, que são vidas diferentes, e isso é bem nocivo. Uhum. E, assim, a gente pode observar alguns sinais de alerta chegando para a gente não correr atrás de algum tipo de ajuda só em cima da hora, quando o copo já está cheio, né? Sim. O que você acha que a gente pode ficar de olho para ver que a gente está chegando nesse limite? E, se quiser também já emendar, como que os gestores e os nossos colegas de trabalho, e a gente enquanto colega de trabalho, a gente pode fazer desse ambiente um pouco mais acolhedor? Sim. Bom, existem sinais, assim, muito importantes, né? O nosso corpo, ele vai dando sinais o tempo inteiro, né? Então, quando a gente começa a perceber ali uma irritabilidade muito grande, problemas no sono, né? Insônia, ou dificuldade de dormir, assim, dormir, acordar, enfim, um prejuízo no sono, né? Isolamento também, prejuízo nas relações. Dores no corpo também, que não tem ali uma explicação médica, né? Prejuízo também nas atividades, assim, que antes eram prazerosas, né? Então, tudo vai perdendo um pouco a graça, o estresse fica muito grande. Então, são sinais muito importantes, assim, de que a gente tem que estar
atento, né? Investir nessa autoconsciência. O papel dos gestores, né? Dos colaboradores, das empresas, é fundamental a gente pensar em políticas claras, né? Dentro das organizações, em que existam ali espaços de diálogo, né? De escuta também, em que seja também incentivado pausas, né? Então, é importante também a capacitação de gestores, né? Capacitação com profissionais, para que a gente consiga, de fato, agir, né? E não ficar só nessa ideia de precisamos falar, né, sobre saúde mental. Então, capacitação, identificar também os riscos, né? Quais são os fatores de proteção, quais são os fatores de risco, considerando ali a natureza do trabalho. Então, é um papel importante, assim. E eu imagino que não localizar essas ações só também ali ao redor do Setembro Amarelo, porque eu acho que dá um ar de artificialidade, né, para essas ações. Assim, a gente está em ambiente de trabalho, a gente quer sentir que essas ações realmente têm algum tipo de significado. Então, Sim. eu acho que, beleza, é importante a gente ter um mês para focar o debate nesse assunto, mas se passar ao longo do ano para, de fato, dar significado para aquelas ações. Sim, esse pensamento é muito importante, né? De não só centralizar no Setembro Amarelo, mas durante todo o ano, né? E é uma construção coletiva, né? Então, a gente não pode colocar ali a saúde mental só no indivíduo, né? Que o indivíduo precisa construir. Então, dentro das empresas, né? Dentro das relações, da própria comunidade, com esse pensamento, né? A gente vai também reduzindo esse estigma, né? De que saúde mental é apenas um detalhe de qualidade de vida ou que o ambiente de trabalho trazer um adoecimento é uma questão de fraqueza. E nem normalizar também, né? E nem normalizar, né? É o principal. Então, agora eu vou puxar o assunto para um público um pouco mais específico, porque parte dos nossos ouvintes são idosos, então a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse público. E tem pessoas também que convivem com idosos, pais, mães, tios, e podem se interessar. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre essa confusão que a gente é levado a ter sobre o processo de envelhecimento e os problemas psicológicos na velhice. Uma coisa não está associada à outra, né? Sim, isso é muito importante, né? A gente tem uma ideia de que envelhecer, né, estar sendo uma pessoa idosa é sinônimo de estar em sofrimento, né? Claro que o processo de envelhecimento, ele traz mudanças, né? Alterações físicas, emocionais, sociais, mas envelhecer não significa estar em sofrimento, né? Então, é importante a gente estar atento aos sinais, né? Também vai para aquele lugar de uma tristeza, né? Ali persistente, uma falta de prazer nas atividades que antes faziam sentido, dificuldade de dormir, né? Problemas ali na alimentação, isolamento. Então, não é normal, né? Uma pessoa só por ser idosa estar em sofrimento. A gente tem que pensar, né, com qualidade. Então, assim, envelhecer não significa que a vida acaba, né? A vida ainda há desejo, ainda há objetivos. Então, é importante diferenciar isso, né? Envelhecer não significa sofrer. E é um processo normal que todo mundo vai passar. Então, não é normal achar que todo mundo vai sofrer nessa transição, né? E a gente também tem cara, pode ser um problema, mas pode ser uma solução, que são as redes sociais. A gente mencionou mais cedo com a questão da cobrança. E agora as redes sociais para os idosos, ao mesmo tempo que são uma ponte que pode reduzir as distâncias, reduzir esse isolamento, também é um prato cheio para cair em golpe, para acreditar em teoria da conspiração, cair em desinformação. Quais são os benefícios dessa inserção digital e quais cuidados você acha que essa população pode ter? Bom, o mundo digital, ele é muito importante, né, também para inserir os idosos, porque também amplia, né, as relações, a comunicação, tá ali inserido também, né, nas novidades do mundo, e também é muito potente em relação à própria autonomia do idoso, né, hoje em dia tá tudo muito digitalizado, né, então acesso a serviços, documentos, enfim, burocracia está muito ali digital, então é muito importante, sim, inserir, né, as pessoas idosas nisso, porque é a autonomia também, né, da própria vida.
E claro, tem os riscos, né? Por ser uma população vulnerável, né? Em que não há tantas políticas, né? Não há tanto preparo para a gente, né? Enquanto sociedade, inserir, né? Essas pessoas, existem esses riscos, né? De golpes, de desinformação. E é importante esse equilíbrio, né? Assim, da gente pensar em em um preparo mesmo, né? Em uma educação digital para essas pessoas, né? Pensarmos em cursos, oficinas, enfim, nesses espaços mesmo de inserção, né? E participação da família também, não chega a ser uma fiscalização, é só uma questão de orientação, conscientização, de Sim, ensinar mesmo como é que entra, onde que entra, o que segue, o que não segue. sim, é entender que essa pessoa, ela é uma pessoa, né? E que é importante que ela tenha autonomia, tenha também ali informação, lazer, né? A internet também traz isso, né? De se divertir, de ampliar os contatos. E voltando a falar sobre o trabalho, mas ainda sobre a população idosa, essas coisas que a gente falou até agora costumam se apresentar com mais intensidade num período pós-aposentadoria, né? Sim. O que você pode falar para a gente como boas alternativas para as pessoas passarem por esse processo de forma mais tranquila? Sim, a aposentadoria é uma grande mudança, assim, né, na fase da vida de uma pessoa. É uma ruptura também, é uma mudança de ritmo, né, de funções. Então, é muito importante se preparar, né, para isso. A gente precisa se preparar para a velhice, a gente precisa se preparar também para essa fase da aposentadoria. Se possível, investir numa psicoterapia, né, também, quando esse processo estiver aí se aproximando, para que você possa, né, entrar em contato com o que faz sentido, quais são os seus planos, né, para depois da aposentadoria, o que que você quer fazer com o teu tempo. E é muito importante manter, né, vínculos, né, vínculos importantes ali, nutrir essas relações, manter hobbies, né, atividades físicas, conversas, coisas que façam sentido, né, porque o trabalho sai, mas a vida continua, né. E não tem uma receita de bolo, assim, a partir de tal período da sua vida, comece a pensar nisso. É um processo muito individual, né? Sim, é um processo muito individual e é importante a gente considerar também cada indivíduo, né? Cada história, cada contexto. Bom, já vou puxar para o fechamento, então. Eu agradeço demais pela sua presença aqui no Obrigada. Postalcast. Tenho certeza que foi muito produtivo, foi muito informativo para os nossos ouvintes. E agora eu vou pedir para você deixar uma mensagem para os nossos ouvintes, com algumas orientações práticas mesmo, para que eles cultivem hábitos saudáveis e Sim, cuidem da saúde mental de uma forma contínua e não só em datas sim. específicas. Bom, obrigada pelo convite, pela oportunidade também de estar aqui falando sobre esses assuntos que são muito importantes. E, bom, eu acho que é importante a gente pensar sobre o que significa, né? Primeiro de tudo, saúde mental, né? Assim, a saúde mental ela é construída com pilares importantes, né? Da forma que a gente vive, com quem a gente se relaciona, né? Da forma que a gente se relaciona, aliás, a forma que a gente trabalha. Então, a gente precisa construir isso de forma coletiva, né? E não só individual. Mas no campo individual também é muito importante, né? Então, a orientação que eu deixo é de valorizar o descanso, né? Valorizar o próprio tempo, entender que nós não somos máquinas, né? Que nós somos pessoas e a gente precisa descansar, a gente precisa ter acesso a lazer, então manter ali, né, relações boas, cultivar os vínculos, cuidar do corpo físico, né? Se possível também investir, né, numa terapia. Então são pequenas ações que vão construindo, né? Tanto individualmente quanto coletivamente. Então a gente não pode desassociar isso também. Bom, aproveitando que você falou sobre o investimento em terapia, Uhum. as clínicas da Postal Saúde têm acompanhamento psicológico. Aqui em Brasília a gente tem 2 unidades, nas 2 vocês conseguem esse acompanhamento psicológico. Se você não é daqui de Brasília, você pode entrar no site para ver qual que está mais próximo de você, todas as informações sobre a clínica e sobre a rede credenciada da Postal, não só a questão da APS. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Acessem o site e as redes sociais da Postal Saúde para mais informações sobre o plano. Sobre o Setembro Amarelo especificamente, se você tiver em um momento difícil ou conhecer alguém que esteja passando por um momento difícil, entre em contato com o CVV, o Centro de Valorização da Vida. É um serviço que funciona 24 horas, 7 dias por semana. Pelo telefone, basta ligar no 188 ou entrar no site cvv.org.br. Eu vou até repetir. No telefone é só discar 188 e o site é cvv.org.br.
A gente fica por aqui. Postal Saúde, sua vida, nossa existência.